dia! Bom dia! Começamos um dia bem, ouvindo uma música bonitinha, né? Uma musiquinha meiga, assim. Já tem gente que fala que essa música é do Harry Potter, né? Não tem nada de Harry Potter. É como a nossa colega estava falando agora há pouco, é Tchaikovsky. Quem? Tchaikovsky. Saúde, professor. Tchaikovsky. É Tchaikovsky, é Tchaikovsky. É assim, a gente está chegando na virada do século já, né? Quando a gente fala em impressionismo, que foi o assunto da última aula, a gente está falando de um movimento que surgiu por volta de 1860, por aí, e foi se estendendo, né? Então a gente está chegando cada vez mais próximo do século XX. E a gente já viu música impressionista nas aulas anteriores, né? A gente já viu, por exemplo, Gabriel Fauré, e a gente já viu o Debussy, né? E a música impressionista ela tem a sonoridade que emociona, a sonoridade romântica, e tem frase musical, pausa, que é como se fosse os momentos, o registro onde você fotografa aquele instante e guarda aquele instante na sua memória, e é disso que fala o impressionismo, né? O registro, a emoção do instante, né? E a gente começa a perceber que os músicos, na medida em que vão se aproximando dessa virada do século, eles começam a buscar novos caminhos. Porque uma série de mudanças começa a ocorrer nessa virada do século aí, né? A gente vai ver aí, início do século XX, surgimento do rádio, por exemplo, né? E o rádio, ele mudou praticamente o gosto musical, né? As pessoas consumiam música antes por partitura, né? A partir do momento em que foi possível se gravar ou foi possível se transmitir via rádio, por exemplo, uma música ao vivo, né? A relação que as pessoas têm com a música se tornou um pouco diferente e se tornou um pouco mais popular. E para você atingir uma faixa maior de público, né? As pessoas vão se adequando ao gosto popular. É a coisa do compositor hoje em dia que todo mundo só grava reggaeton, né? Aquela maldita batida. Tum, tatum, 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 tatum. Todo mundo grava reggaeton agora. Todo mundo, todo mundo. Do funkeiro pro sertanejo, enfim, vai gravar, bota essa maldita batida. Tum, tatum, tatum, né? Enfim, porque tá na moda, né? Então, o que cai no gosto popular começa a influenciar também um pouco o modo de se criar, né? Enfim. E os novos compositores, eles começam a se influenciar também pela música que passa a ser mais divulgada. Então a gente começa a assistir um fenômeno onde os compositores, assim como os músicos, os compositores, assim como os pintores, começam a abandonar o modo acadêmico de se compor. Eles vão buscar inspiração para ser diferente onde? No popular. A gente tem, por exemplo, aqui Tchaikovsky, que compôs aí essa música que a gente ouviu, A Dança da Fada do Açúcar, que é um trechinho da suíte Quebra-Nozes, né? E a suíte Quebra-Nozes é um espetáculo de balé. Né? Então, a música foi composta para um espetáculo popular. Né? Então, a linguagem musical, ela bebe do erudito, mas ela tenta ser mais popular. É engraçado que a gente fala em muitos compositores aí, Beethoven, Mozart, etc, 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 e a gente tem a falsa impressão de que só eles faziam música. Não, mas existia uma tradição de música erudita que se espalhou e se popularizou graças à divulgação via partituras, né? E era comum as grandes famílias aí terem um piano em casa, ou qualquer instrumento em casa, um violino, etc. Era bacana você ter um filho que soubesse tocar algum instrumento, né? E que música que ia tocar? Música que se vendia aí nas lojas de instrumentos musicais através das partituras.
né? Agora, você também tinha uma música popular, né, que a gente não tem muito contato, porque muito dessa produção mais popular não era registrado via partitura, né? E a partir do momento em que passou a ser divulgado via rádio ou via gravação, aí mudou o gosto um pouco, né? Então o artista, o músico, para tentar inovar, para tentar quebrar essas amarras da arte acadêmica, ele foi buscar inspiração onde? No popular, e no popular, não é um popular mundial, né? O que ele tinha como inspiração? É o popular da região onde ele conhecia, né? Então a gente vê um movimento forte de nacionalismo desses artistas, né? Então, inspirado na cultura nacional, na cultura popular nacional, mesclado com a arte acadêmica. Né? E aí surge um tipo diferente, muito diferente de música. Né? Você vê que tem a singeleza da música romântica, mas é uma peça curta, por exemplo, né? E algo dançável, algo feito para se dançar, por exemplo. Né? Não é uma música só para você ouvir e curtir. Né? Enfim. E a gente começa a ver, então, que existe uma geração de artistas que começa a buscar caminhos diferentes dentro da arte. Na pintura, a gente vê isso através do impressionismo. Né? E na música, existe essa geração de músicos que começam a se inspirar no popular e no nacionalismo, mesclando com o erudito, né? Para renovar essa música erudita, né? Vou dar mais dois exemplos para vocês que eu não colocaria esses compositores como nem como impressionistas, tá? Porque os impressionistas já começaram a inovar um pouquinho na questão das pausas musicais que a gente viu nos exemplos que eu mostrei nas outras aulas. Mas essa geração nova buscava caminhos totalmente diversos, queriam romper com essas barreiras musicais e fugir um pouco desses estilos mesmo, né? Então eu vou dar dois exemplos para vocês. A gente vai começar ouvindo Ravel. Já ouviram falar de Ravel? Dom e Ravel, aquela dupla sertaneja? Não tem nada a ver. Ravel, Maurice Ravel. A gente vai ouvir o Bolero de Maurice Ravel. O bolero é assim, para quem é músico, e você ouve de vários músicos, né? É uma música muito difícil de ser tocada, muito difícil. Por quê? Porque é uma música que vai no crescendo. Ela começa suave e ela vai entrando mais com poucos instrumentos, aí vão entrando mais instrumentos, e a música vai crescendo, 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 até que no final ela está no auge da orquestra inteira lá em cima. Então é uma música que empolga o músico. Eu não sei se algum de vocês toca algum instrumento, e isso é uma coisa que principalmente os bateristas falam muito, que quando você está, por exemplo, num show ao vivo e tem uma resposta bacana do público, o cara começa a se empolgar e é normal o cara acelerar o ritmo da música. Tanto que se você pegar uma música que foi gravada em estúdio, ela tem uma duração, e na versão ao vivo, muitas vezes essa música é um pouco mais curta, porque o cara toca um pouco mais rápido, né? Então, a coisa mais difícil para o músico é manter a cadência numa música que vai te empolgando, que vai, né? E o Bolero de Ravel, ele é bem isso. Ele é bem isso. Ele começa suavezinho, depois vai entrando mais outros instrumentos, depois mais outros instrumentos, e aí a música vai crescendo, 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 e os caras, né? O maestro, ele sofre para manter a orquestra na cadência, porque é uma música que ela é suave inteira, né? Para quem nunca ouviu, a batida é tá 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 inteira, inteira, inteira. Do começo ao fim da música é o tá 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 tá. Essa é a batida da música.
E aí ela tem uma frase musical que dura alguns minutinhos, né? Enfim, aí vai compondo a frase musical, aí chega um ponto em que a frase acaba, aí continua o ritmo, tá, 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 tá. Tá. Depois se repete exatamente a mesma frase musical. Então é uma música composta de um pequeno trecho que é repetido infinitas vezes. E a cada repetição entram novos instrumentos. Começa com uma flautinha, com a batida na caixa, depois entra um outro instrumento de sopro, depois entra um violininho, né? Então a cada repetição entra um instrumento novo e a música vai crescendo. Né? Vamos ouvir um pouquinho do Bolero de Ravel, que vai dar para entender bem isso aí. Então, é um tipo de composição totalmente maluco, totalmente diferente do que se fazia antes. Né? É uma música que a gente começa a perceber que a música acadêmica, a música erudita, começa a se tornar mais experimental para fugir do academicismo. Né? E essa experimentação é tentando inovar e buscando inspiração no popular. Então ela vai num crescente assim absurdo. Para o cara conseguir segurar a bronca numa música dessa é complicado. Mas você vê, é um modo diferente de relação da música. Né? Você não via composições com essa grandiosidade assim anteriormente, por exemplo. Né? Quer ver um outro exemplo totalmente diferente? Nem parece assim que segue o caminho das músicas eruditas. Vamos ouvir Offenbach. Offenbach, deixa eu ver se eu de qual obra que é. Orfeu no Inferno. Em Orfeu no Inferno, um dos trechos dessa sinfonia é essa que a gente vai ouvir. E eu tenho certeza que você já conhece essa música e já vai associar essa música com alguma imagem específica. É o Cancan. O Cancan do Offenbach, que era o tipo de música que se tocava nos cabarés, para esses espetáculos desse tipo de dança que é o Cancan. Né? Que se popularizou aí em diversos cabarés, o mais famoso deles, o Moulin Rouge, na França. Né? Enfim, que até hoje em dia ainda tem esse tipo de espetáculo lá no Moulin Rouge, né? É um espetáculo popular, né? É assim, o que se apresentava no cabaré eram espetáculos de dança, pequenas esquetes teatrais, alguém subia lá para contar uma piada, enfim. Esse formato de espetáculo é curioso como nesse período do final do século XIX, conhecido como Belle Époque na Europa, meio que se repete aqui no Brasil, também na nossa Belle Époque. Só que a nossa Belle Époque ela é mais tardia, é lá para os anos 20, anos 30, né? E a gente vê surgir aqui no Brasil, por exemplo, o teatro de revista, né? Onde a gente tinha aquelas figuras famosas que às vezes aparecem em alguns documentários, em algumas reportagens, que são as famosas vedetes. O que são as vedetes? As vedetes eram essas mulheres que se apresentavam nesses espetáculos de dança, de etc., para entreter o público, né? Enfim. E o Cancan é esse ritmo que se popularizou graças a essa composição do Offenbach. E aí que a gente começa a perceber a influência do popular no erudito, né? Enfim. Então, a renovação nas artes visuais que a gente vê no impressionismo é a questão da pincelada, que está mudando totalmente a cara da arte. Eles estão querendo romper de vez com a arte acadêmica. Na música, a gente já começa a ver a coisa das pausas entrando para meio que se comunicar com essa coisa do instante, de congelar um instante e tal, né? Mas a geração seguinte, e que é uma geração que não tem muita diferença de um para o outro, alguns desses compositores eram contemporâneos, né? Eram da mesma época. Né? E aí você vê uma outra galera, então, querendo chutar realmente um balde, fugir totalmente das amarras da arte acadêmica e criar uma coisa totalmente nova, que se inspirou onde? Se inspirou no popular, né? E no nacionalismo.
Tá? A gente vê, então, Tchaikovsky nessa turma, a gente vê Ravel e a gente vê Offenbach, por exemplo, nessa turma toda. Como é que fica essa coisa toda para as artes visuais, Fábio? Nas artes visuais aí muda, né? Porque a gente tem, então, a introdução de uma geração de artistas que, por uma falta de um nome melhor, não foram nem eles que se batizaram assim, porque eles não se reconheciam como um movimento único, e já já a gente vai entender por quê, a gente vai chamar de pós-impressionismo. Pós-impressionismo. Por que pós-impressionismo? Porque surgiu depois do surgimento do impressionismo. Né? Mas não é assim, tipo, surgiu o impressionismo, fez sucesso, acabou, e só quando ele acabou surgiu. Não. A partir de agora, aliás, desde da arte romântica, a gente vai começar a ver as escolas artísticas começando a surgir de forma quase que simultânea. Então eu tinha, no mesmo final de século, artistas neoclássicos, artistas românticos, artistas realistas, artistas impressionistas, e surgiu uma galerinha que, assim como esses músicos que eu mostrei para você no comecinho da aula, resolveram acabar de vez com as amarras da arte acadêmica. Foram buscar inspiração, sabe lá Deus onde, de tal maneira que muitos deles são considerados precursores das vanguardas. Precursores das vanguardas. Tipo, coisas que a gente ia ver só lá no expressionismo, coisas que a gente ia ver só lá no fauvismo, coisas que a gente só ia ver lá no cubismo. Enfim, esse clima das vanguardas meio que foi antecipado por vários desses artistas. Não é à toa, por exemplo, que muita gente fala que Van Gogh, que é dessa galera que a gente vai começar a falar agora, Van Gogh, por exemplo, era expressionista. Só que, amiguinho, o expressionismo não existia ainda. Esse termo expressionismo como filosofia artística é coisa do início do século XX. E início do século XX, Van Gogh já estava morto, ó, faz tempo, tá? Ele morreu muito jovem, não chegou a virar o século, né? E aí, só que as pessoas chamam ele de expressionista porque o tipo de arte que ele trabalhava, a combinação de cores, a maneira como ele trabalhava as formas, tem correspondência direta com o expressionismo. Tá? Então vamos conhecer essa galerinha? Né? Vamos lá. Na pintura, então, a gente tem essa turma toda aqui, ó. Os pós-impressionistas. Né? Quem são? Falou em impressionismo, você tinha alguns nomes que você precisava guardar, né? Tipo Monet, Manet, Renoir, Degas, né? Aliás, Monet não, né? Manet não, né? Manet é realista, né? Enfim. E também quando se fala em pós-impressionismo, meu cachorro quer dar aula aqui também hoje. Ô, fica quieto aí, rapaz. Oxi. O pós-impressionismo. Ô, bicho chato. O pós-impressionismo, quando a gente fala em pós-impressionismo, você tem que lembrar desses 5 que estão aqui, tá? Esses são os artistas. Tem outros dessa geração? Tem, mas esses são os principais. São os que são chamados precursores de movimentos modernos, né? Que é esse grupo de artistas, isso você não pode esquecer, que eles têm características diferentes, cada um deles, e que eles tentaram romper com a arte acadêmica, criando novas linguagens visuais, criando novas maneiras de se expressar através da arte. Eles buscavam ser diferentes. Diferentemente aliás, a diferença básica entre o impressionismo e o pós-impressionismo, porque a temática continua sendo a mesma. Se você olhar, você vai ter retratos, você vai ter natureza morta, né? Vai ter registro do cotidiano, os temas continuam os mesmos da pintura, né? O que diferencia é a técnica, o que diferencia é a maneira que o cara escolhe para se expressar.
né? E muitos deles começam a antever, começam a ser precursores de coisas que a gente só ia ver depois no século XX, né? O design gráfico com o Toulouse-Lautrec e com o Seurat, né? O Toulouse-Lautrec se dedicando bastante a cartazes, bastante a embalagens, etc. Seurat, olha que diferença de estilo de um para o outro, né? Enquanto a gente tem em Toulouse-Lautrec uma arte mais com contornos, com mais jeito de desenho do que de pintura, né? Com cores um pouco mais chapadas, cores vivas que são usadas para chamar a atenção dos cartazes, né? A gente vê Seurat fazendo o pontilismo, né? O Seurat, com a invenção do pontilismo, ele basicamente deu as coordenadas para a origem aí do pixel e da impressão em quadricromia, com a imagem impressa em pontinhos nas 4 cores básicas, cian, magenta, amarelo e preto, né? Quando a gente sobrepõe, aí o nosso olhar, o nosso olho funde, mistura as cores, né? É uma coisa que já meio que acontecia de maneira espontânea durante o impressionismo, só que o Seurat ele resolveu trabalhar com pequenos pontos, né? Se ao invés de eu pincelar uma cor perto da outra, eu fizer um pontinho de uma cor e um pontinho de outra cor perto, para que o meu olhar misture a cor olhando de longe, né? E ele fazia essas experiências malucas aí em painéis gigantescos, ficava meses pintando e tal. E foi o responsável pela criação do que a gente conhece como pontilismo. O pontilismo. E de uma certa forma, Seurat também foi precursor das artes gráficas. Como assim? Deixa eu mostrar um outro videozinho bacana para vocês. Quer ver? Onde está ele? Está na mesma pastinha aqui. Quando a gente trabalha artes gráficas, existe um negócio chamado quadricromia, que é o quê? Você é capaz de imprimir qualquer cor usando cores básicas. Já olhou cartucho colorido de impressora? Que cores que a gente tem? A gente tem o magenta, que é um vermelho cor-de-rosa, bem forte. A gente tem o amarelo, a gente tem o azul cian, não é qualquer azul, é o azul cian, e a gente tem o preto, né? Então, cian, magenta, amarelo, preto. CMYK, CMYK, é a chamada escala CMYK. Pessoas que já utilizaram programas de tratamento de imagem, tipo Photoshop, na hora de salvar as cores, você tem alguns padrões, padrão RGB, padrão CMYK, né? E o que é isso? A imagem ela é composta por pequenos pontinhos, que quando são sobrepostos, dá a impressão da nova cor, tá? Então deixa eu mostrar para vocês esse videozinho, que vai ficar bem fácil da gente entender essa coisa da quadricromia e como é que funcionava a pintura do Seurat. Então eu tenho um exemplozinho aqui de uma pintura já conhecida de vocês, a moça com brinco de pérola. Então, ó, ele vai colocar uma placa de acrílico que foi impressa em preto. Então, são pontinhos de tinta preta formando essa imagem. Agora, uma peça de acrílico com pontinhos amarelos formando a mesma imagem. Depois, uma peça de acrílico com pontinhos magenta formando a mesma imagem. E, por cima disso, uma peça de acrílico com pontinhos azuis formando a cor da imagem. Percebe como formou a cor certinha do quadro? Né? Então, essa é a separação de cores que é usada nas artes gráficas: cian, magenta, amarelo e preto, nessa ordem que ele apresentou. Né? Isso só foi possível graças à invenção do Seurat. Aí você vai perguntar para mim, quem Seurat que inventou isso aí? Badunks. Quem inventou isso aí foi o Seurat, Georges Seurat. Né?
Então ele compunha essas imagens. Isso que você está vendo de várias cores, cabelo mais escuro, na verdade são pontinhos nas cores básicas. É pontinho amarelo, pontinho vermelho, pontinho azul, pontinho preto, que ele compõe as várias cores, pinguinho por pinguinho de tinta. É um trabalho desgraçado que ele fazer. Não é uma pintura rápida. Já não é mais uma pintura rápida como o impressionismo. O pontilhismo do Seurat é um negócio que só dá para fazer dentro do estúdio e com muito tempo, né? Vamos ver os outros aqui, ó. O Cézanne, a questão de geometrização e abandono da profundidade. Que Cézanne, com as formas mais geométricas, com o formato mais visível pelo contorno e pelas texturas desenhadas, né? Por esse motivo, ele se comunica bastante com o cubismo, né? Diz que Pablo Picasso, quando se mudou para a França, conheceu essa galera toda que chamava velhinha, né? Se encantou com o trabalho do Cézanne e se inspirou muito em Cézanne para criar o cubismo. Então, de uma certa forma, Cézanne é um pré-cubista. O Gauguin, antevendo um pouco o primitivismo, que foi um dos temas de uma parcela dos expressionistas, mas também a questão do uso da cor livre, da cor não natural. Você percebe as pessoas com essa pele amarelada, né? O Gauguin, ele fugiu totalmente das cores da natureza, né? Se ele quisesse pintar um céu de roxo, o chão de laranja, uma árvore de vermelho, ele fazia isso, né? Então, a ênfase está na vibração das cores, né? De uma certa forma, então, Gauguin, ele se comunica com um movimento moderno chamado fauvismo. Ele é um pré-fauvista. E o último de todos, o mais conhecido, né? Van Gogh, que é considerado um pré-expressionista. Por quê? Porque ele utiliza a cor de forma emocional, né? Então, ele cria um clima para o quadro mais alegre ou mais triste, dependendo das cores que ele usa, né? E tem deformações na sua arte, né? Não é uma arte exata, limpinha, bonitinha, como se fazia no tempo do academicismo. Aliás, nenhum deles, né? Se você olhar, está seguindo a rigidez anatômica do academicismo, por exemplo, né? Mas em Van Gogh isso se torna muito evidente, né? Então, a deformação da figura, o tipo de pincelada que ele aplica e as cores que ele escolhe operam de forma emocional. Por essa razão, ele é um pré-expressionista. Van Gogh, muita gente fala assim que ele é expressionista. A gente só não pode considerá-lo como sendo expressionista, porque o expressionismo ainda não existia. Expressionismo é uma coisa do início do século XX e tem a ver com a seguinte expressão. Guarde essa informação no seu cérebro, amiguinho. Quanto maior a altura, maior a queda. Hein? Porque o expressionismo ele tem um pé assim meio no pessimismo. E pessimismo por quê? Se você for perceber assim, a turbulência dos movimentos sociais no início do século XX e o fato de se passar por duas grandes guerras, que muita gente diz que é uma guerra só, que ficou com uma pequena pausa no meio, né? O ser humano mostrou que não era flor que se cheire, né? E aí a humanidade passou a encarar a si mesmo de uma forma um pouco mais cínica, um pouco mais desconfiada, enfim. E a gente vê esse pessimismo como uma grande corrente filosófica que a gente pode chamar de expressionismo. Mas a gente não chegou lá ainda, né? Então, como não existia isso, Van Gogh ainda vivia uma era diferente, onde a humanidade não tinha tido esse tropeço, essa queda, né? A gente não pode chamá-lo de expressionista ainda, muito embora o seu estilo de pintura seja totalmente expressionista. Ele anteviu, né? Ele viu adiante, ele previu o que ia acontecer no início do século XX. Tá? Dessa forma, acho que a melhor maneira da gente apresentar o pós-impressionismo é isso. Porque a gente continua vendo a mesma temática. Ainda é registro do cotidiano. E em alguns deles, como Van Gogh, por exemplo, você vai ver um registro do cotidiano, em alguns casos, voltado para a classe trabalhadora.
né? Então, sendo o registro da classe trabalhadora, Van Gogh seria, entre aspas, realista. Só que o tipo de pincelada dele não tem nada a ver com os realistas, que os realistas pintavam de forma acadêmica, né? Enfim, então a gente vê a mesma repetição de temas e a inovação é muito mais na questão da forma, na questão formal da coisa, seja na parte visual na música, na parte visual na pintura, seja na parte sonora, inspirada na música mais popular e nas tradições nacionais, na música. Então a gente tem uma geração de artistas que se diferencia de tudo o que aconteceu antes e é contemporâneo deles. Quem é essa galera? Essa galera são os pós-impressionistas. Por essa razão, pelo fato de todo mundo pintar cada um do jeito diferente, se os impressionistas eram mal vistos, e olha que eles acabaram fazendo um relativo sucesso depois, imagina o quanto era difícil para essa galera ser aceita nos salões oficiais, né? E ser aceito pela crítica oficial de arte. É complicado, né? Van Gogh vendeu apenas um quadro só enquanto estava vivo. Pra você ter uma noção. Mas aqui a ênfase está na busca de novas linguagens, de romper de vez com a arte acadêmica. Eles não querem mais seguir o academicismo. Tanto que quando Van Gogh, por exemplo, vai começar a estudar, ele procura essa galera mais de vanguarda aí, né? Começa a ir atrás dos impressionistas, tem aula com Pissarro, por exemplo, né? E assim por diante. Beleza? A gente está falando num período final aí do século XIX, começo do século XX. A gente está falando de um período muito próximo ainda da Revolução Industrial, né? As máquinas ainda produzem coisas muito parecidas, né? Se você for pensar em coisas que eram produzidas no início do século XX, vidros de perfume, sei lá, automóveis, por exemplo, né? Pouco importa se você comprou um Ford, se você comprou um Peugeot, eles eram muito parecidos, era tudo calhambeque, né? Tudo com aquela aparência com os vidros abertos, capota. Às vezes a capota era solta ou fechada, mas você tinha a impressão que você estava dirigindo uma gaiola com roda, né? Porque era tudo muito aberto, né? Enfim, e é tudo muito, todos eles são muito parecidos. Todos, se você fala calhambeque, você pensa já num tipo de carro, né? Então, os produtos feitos nessa época eram muito parecidos, muito parecidos. E aí, para diferenciar um produto do outro, começou-se a pensar no conceito de marca. E aí, para você passa a vender não só o produto, você passa a vender o produto de determinada marca. Você precisa provar para o seu consumidor que, porque é um produto feito por você e não pelo seu concorrente, pelo fato de ser feito por você, ele é melhor que o do concorrente. Daí a gente vê surgir a publicidade. Publicidade que vem de público, né? Propaganda que vem de propagar, de espalhar, né? Então, para você tornar o seu produto público, você propagar ideias relativas ao seu público, você precisa tornar essas ideias públicas. E você expõe não só o produto, né? Você expõe uma ideia relativa ao produto. Pensa, por exemplo, em água mineral. Água mineral é água mineral, né? Se você beber um copo de água mineral, mata a sua sede. Se você beber um copo de água torneiral, água da torneira, também vai matar a sua sede. É claro que aí tem que falar, água mineral é um pouco mais limpa, não sei o quê. Tudo bem, mas e essa água que vem na sua torneira? Ela também não é um recurso mineral? A diferença é que ela não está dentro da garrafinha, ela vem via encanamento. E se bobear, às vezes, dependendo da situação, essa água é até mais limpa, né? Porque ela vem com todo um tratamento de cloro, flúor, etc, etc, que a água mineral de garrafinha não tem, né?
Quem garante a procedência daquela fonte da sua garrafinha de água mineral? Mas enfim, então já começa a diferença por aí. E, se você for pensar na água mineral, por exemplo, você tem uma infinidade gigantesca de marcas, né? Você pode comprar a Lindóia, você pode comprar a Nestlé, né? E aí, qual a diferença da Lindóia para a Nestlé nesse quesito? Na essência, nenhuma. Se você abrir uma garrafa e tomar, vai matar a sede. Se você abrir a garrafa do concorrente e tomar, vai matar a sede do mesmo jeito, né? Agora, você compra a Bonafonte porque a Bonafonte está vendendo uma ideia de uma água mais saudável que as outras. Então, tem como comprovar isso? A não ser que você tenha um laboratório químico na sua casa e passe a comparar amostras de tudo que você vai beber. Na verdade, quando você vai no mercado, você compra pela ideia que te venderam, né? Então, a publicidade surge nesse período para vender ideias, porque os produtos são muito parecidos. E naquela época eles eram muito mais parecidos, né? Hoje em dia, se você pegar um carro da Ford e um carro da Peugeot, são totalmente diferentes. Se você pegasse os dois Calhambeques lá no início do século XX, você ia perceber que os dois são muito parecidos, né? Então, o que diferencia um do outro? A ideia que você está vendendo do seu carro, a ideia que você está vendendo do seu produto, tá? Com essa brincadeira, então, os fabricantes começaram a ir atrás de artistas para ajudar a vender o seu produto, né? Então, para diferenciar um produto do outro, você criava cartazes para vender as ideias, você criava embalagens para os produtos para ficarem diferentes, você criava rótulos para os seus produtos ficarem diferentes, né? A coisa era bem artesanal mesmo, né? Se você for pensar, as primeiras garrafas de Coca-Cola era o próprio fabricante que escrevia no rótulo à mão. Por isso que a escrita da marca Coca-Cola, que a gente vê hoje nas garrafas, é uma letra do tipo cursiva, né? Uma tentativa de imitar a caligrafia do fabricante, do inventor da Coca-Cola, né? Aliás, Coca-Cola, diga-se de passagem, tem uma história curiosa, né? Que foi criada como remédio, era um xarope, né? E aí, um dos lotes, o cara errou na quantidade de água, então o xarope ficou mais aguado, e ainda para ajudar, em vez de colocar água comum, ele acabou colocando água com gás, né? Sem perceber. E aí, como ele não queria perder o produto que ele vendia, né? Ele passou a vender esse produto não mais como um xarope, mas sim como uma bebida refrescante, como um refrigerante, né? E hoje em dia se tornou o símbolo, o sinônimo de refrigerante, né? Ninguém fala assim, me vê um refrigerante, não, você chega assim, me vê uma coca, né? É mais ou menos assim que você faz nos restaurantes, né? Aí o cara te traz uma Pepsi, a não ser que você seja muito chato, mas não, eu só tomo Coca, eu não tomo Pepsi, né? Você acaba tomando uma Pepsi mesmo tendo pedido uma Coca, né? Às vezes o cara te traz até Guaraná, né? Se você não for muito exigente. Beleza? Então, os produtos eles eram diferenciados dessa maneira, né? Através de cartazes, através de embalagens, e você vê que tem aí uma geração de artistas que começa a trabalhar junto com os fabricantes aí. A gente tem o Toulouse-Lautrec aqui embaixo, que fez essa embalagem aí de produtos fotográficos. A gente vê dois cartazes aí do lado, um feito por Alphonse Mucha, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e um por Jules Cheret, esses dois últimos de uma geração que a gente associa muito mais ao Art Nouveau, né? E o Toulouse-Lautrec, que é o primeiro de todos que a gente vai falar aqui hoje. Toulouse-Lautrec, né? Toulouse-Lautrec, ó, esse tiozinho que você tá vendo aí repetido, não são irmãos gêmeos, tá? Ele fez uma fotomontagem, fez uma brincadeira com ele mesmo, né? Ele tirou foto dele pintando e posou no mesmo frame do outro lado, né? Isso dá para fazer facinho com câmera fotográfica, você não precisa nem recortar o negativo e colar depois, dá para você fotografar no mesmo negativo, que tem algumas câmeras profissionais que travam o mesmo fotograma, então dá para você tirar várias fotos em cima do mesmo espaço. A pessoa só tampa metade da lente
tira uma foto, descobre essa metade, cobre a outra e tira a foto do outro lado, e aí consegue fazer uma montagem maluquinha como essa aí, né? Ó. Então você vê o Toulouse-Lautrec na frente do Toulouse-Lautrec. Se você olhar, assim, só de ver o tamanho das pernas dele, você percebe que ele é um cara muito baixinho, né? Olha o tamanho dele, né? Chega até a ser meio desproporcional. Por quê? Porque quando ele era criança, entrando na adolescência, lá para os seus 10, 12 anos, 13 anos no máximo, né, ele sofreu um acidente de carroça. Né? E ao sofrer um acidente de carroça, ele quebrou as duas pernas. E quebrou de uma maneira assim, muito feia, que já diminuiu um pouco o tamanho das suas pernas. Além disso, ele teve uma doença, não sei exatamente qual doença foi, que atrapalhou também um pouco o seu crescimento. Ele vivia doente, desde pequeno, muito doente. Né? E aí, ele acabou ficando com essa aparência quase de anão. Né? Como ele passou muito tempo doente em casa e ele tinha habilidade de desenho, a família era uma família muito rica, para ajudar essa criança, resolveram investir nas artes, né? Então, tudo que era relativo à arte, cursos de arte, etc., materiais artísticos, etc., deram para esse menino. E aí ele se tornou um craque naquilo que ele fazia, né? Porque ele tinha, como ele passava muito tempo recluso no quarto dele e tal, por causa da doença, etc., às vezes tendo que ficar deitado, etc., ele passava muito tempo desenhando e pintando, né? Então ele foi se tornando um craque com isso. A família gostaria de que ele, depois de adulto, assumisse os negócios da família. Só que ele sendo de uma família rica e sendo artista já, né, já desde novo, ele preferia viver como artista, né, e aproveitar a noite parisiense, né, aproveitar a noite parisiense e não trabalhar, né? Enfim, se eu sou rico, para que eu vou trabalhar? Né? Era mais ou menos isso. E aí ele saía pela noite parisiense gastando dinheiro da família com bebidas, com mulheres, com farras, etc. Né? Era essa a diversão que ele tinha. Então, apesar de ele ser um cara que teve tantos problemas de saúde e inclusive tinha esse problema de crescimento, que ele ficou quase que anão, né? Isso não incomodava para ele, porque ele é um cara que curtia demais a vida, né? Graças à grana da família, né? A gente percebe aí, por esse desenho feito do lado aí, que ele era bem safadinho, né? Ó, a mocinha nua ali e tal, né? E característica da pintura do Toulouse-Lautrec tem muito mais cara de desenho do que de pintura. Consegue perceber isso? Tem contornos fortes, linhas fortes, preenchimento sugerido, como se tivesse pintado meio que com giz de cera, né? Enfim, mas mesmo os trabalhos feitos com tinta tinham essa aparência para ele, né? Olha lá. Ali em cima a gente vê ele baixinho do lado de um senhor ali de cabelos brancos e bigodinho, do lado de um cartaz do Moulin Rouge. Moulin Rouge que é o maior, é o mais conhecido cabaré da França, né? Então ele, como era um cara que vivia à noite, que era boêmio, né? Ele não saía do Moulin Rouge. E, sendo artista, o dono do Moulin Rouge, que é esse tiozinho que está do lado dele, com a mão no ombro dele, encomendou do Toulouse-Lautrec vários cartazes para vários espetáculos que tinham lá, né? A gente vê vários cartazes aí com uma dançarina chamada Jeanne Avril, né? Que era uma das principais atrações dentro desse cabaré. Então tinha espetáculos de esquetes de humor teatrais, né? Tinham momentos de dança, tinham momentos onde as pessoas cantavam, enfim, era um lugar onde as pessoas bebiam, né? Além de se encontrar garotas de programa nesses ambientes. Não é? Então, a noite parisiense fervia nos cafés, mas nos cabarés também. Né? E o Toulouse-Lautrec ele era assíduo frequentador de cabarés, como o Moulin Rouge, como a gente pode perceber aqui. Ele fazia desenhos de embalagens, olha lá, e muitos cartazes. Alguns muito famosos, como esse aí, La Golu, né? A Gulosa, é um espetáculo de dança.
Enfim, ele na arte dele, ele sofreu grande influência das gravuras japonesas. Você percebe principalmente aqui, ó, nas figuras caricatas de poucos traços, né? Tem todo o jeitão das ilustrações japonesas, né? E ele teve a habilidade reconhecida, né? Ele participou do Salão dos Independentes, porque, pensa bem, é um povo que pintava diferente dos pintores acadêmicos. Já tinha uma geração de artistas que pintava diferente dos pintores acadêmicos, que criou um novo nicho para vender a sua arte, que foram os impressionistas, né? Então você tinha os salões oficiais, que eram salões acadêmicos, mas você tinha os salões independentes que começavam a mostrar essa nova arte, né? E ele teve o seu talento reconhecido desse salão dos independentes em Paris. Ele frequentava tantos cabarés que, ó, dá uma olhada aí, né? Ele tava. Aqui a gente vê as garotas de programa que trabalhavam lá dentro, aguardando para fazer o exame médico. Então ele estava dentro do cabaré, com o cabaré fechado, né? Ele passava o dia lá, às vezes. Enfim. Então você vê como tema predileto de Toulouse-Lautrec a noite parisiense, né? A dança, enfim, as bebidas, a diversão, a mulherada, né? Tinha alguns trabalhos românticos como esse, e sempre com essa aparência de desenho. Tem muito mais cara de desenho do que de pintura, certo? Então esse é o estilão do Toulouse-Lautrec. Fantástico. Eu acho assim, ele de uma economia de traço. Esse cartaz dessa mulher de costas aí, que a gente tá vendo, que a parte de baixo tá toda em amarelo, ó, como poucas manchas de tinta e poucos traços, ele já define tudo, né? É muito forte a influência do japonismo no Toulouse-Lautrec. Vamos para outro artista. Vamos para o Seurat. Seurat, que a gente consegue falar um pouco mais sobre ele. Bom, o Seurat, ele é conhecido por inventar o pontilhismo. Então, ele fazia suas pinturas com pinguinhos de tinta. Vai lá, molha o pincel na tinta, põe um pinguinho na tela. Molha o pincel na tinta, põe um pinguinho na tela. Então, é um trabalho demorado. Dá para fazer esse trabalho pintando ao ar livre, em plein air, ao vivo? Não dá, né? Então, ele fazia os estudos num caderninho, né? Ou fotografava o que ele ia trabalhar, e dentro do seu estúdio ficava meses pintando uma tela como essa, né? E aí ele conseguia os efeitos de cor com poucas cores através da ilusão de ótica, da mistura ótica da cor, né? Então são pinceladas que, quando os pontos começam a ficar próximos um do outro, o nosso olhar, ele mistura as cores e dá a impressão que a gente está vendo cores novas, né? Essas pinceladas justapostas, na forma de um mosaico, seriam precursores do que a gente chama de pixel. Se você pegar qualquer fotografia digital e ampliar várias e 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 várias vezes, você vai perceber que ele é formado por quadradinhos pequenos. Esses quadradinhos pequenos são os pixels, são quadradinhos coloridos que, como são muito pequenininhos, quando a gente olha de longe, uma cor se mistura com a outra e forma as imagens. Ah, professor, mas não só do pixel, né? Quando a gente imprime coisas, ali, o padrão CMYK, né? Se você pegar qualquer cartucho e colorido de impressora, você vai perceber que tem essas cores, né? C, cian, que é o azul, M, magenta, que é esse vermelho puxando para o rosa, Y, yellow, amarelo, e K de black, né? Não sei por que eles não colocaram B no final, CMYB, né? Mas enfim, esse é o nome que eles deram. O padrão CMYK é o padrão de quadricromia, né? Onde a gente tem as cores primárias que, quando são sobrepostas na forma de pontinhos, dão origem a várias cores. Professor, não entendi!
Você não entendeu? Eu vou mostrar um videozinho para você agora, tá? Que você vai entender muito fácil como é que é esse processo da quadricromia. Quer ver? Vamos lá, cadê vídeos? Vídeos. Pós-impressionismo. Ó, vamos ver essa quadricromia aqui. Tem uma imagem que é a moça com brinco de pérola, que é uma pintura do período barroco holandês. Né? A gente. O inferno. Tá travando tudo aqui. Deixa eu parar. Espera aí. Tá todo mundo vendo isso aqui? Então, ó, percebe? É um pedaço de acrílico ou de vidro. O cara vai colocar vários pedacinhos de vidro ou de acrílico sobrepostos, cada um deles impresso com uma cor diferente. Em preto, em amarelo, em magenta, em cian. E essa imagem é formada por minúsculos pontos. Como ela é formada por minúsculos pontos, ela é meio transparente. Então, na hora de sobrepor, você consegue enxergar uma cor sobre a outra. O posicionamento dos pontos em cada uma das cores, ele não é exato, não vai bater um ponto preto exatamente em cima do ponto azul. Né? Eles têm uma pequena diferença de ângulo, né? Que permite com que a gente consiga enxergar as duas cores juntas e o nosso olhar forme as imagens. Se você pegar uma lupa muito forte, pegar qualquer impresso de revista, de jornal e aproximar bem em cima de uma pintura, você vai ver de uma pintura, de uma foto, seja lá o que for, de uma ilustração, você vai perceber que ela é formada por pequenos pontinhos, né? É a mesma coisa que se você aproximar o seu olhar da tela da TV, você vai ver que ela é formada por pequenos quadradinhos coloridos, é o pixel. E no caso aqui da impressão, né, são os pontinhos de impressão. Então vamos ver como é que funciona esse negócio. Olha, ele vai colocar ele vai colocar um acrílico impresso em pontinhos pretos, por isso que a gente vê a imagem em cinza. O próximo, está impresso em amarelo, certo? Sobrepôs. O próximo em magenta, olha lá. E o último em cian, ou azul. Percebe que quando as quatro cores se sobrepõem, a gente chega nas cores originais do quadro? Deu para perceber? E é um fenômeno de ilusão de ótica, né? Porque, na verdade, as cores estão separadas, estão impressas separadamente. Mas o nosso olhar junta, o nosso cérebro junta as cores e a gente enxerga cores que não estavam impressas ali. Legal, né? Mas tudo isso só foi possível existir graças a esse pintor aqui. Então, a gente tem muito a agradecer às experiências do Seurat. O Seurat tinha um companheiro também, que era o Signac. Seurat e Signac. O Signac também pintava com pontilhismo. Eu não vou mostrar nenhum trabalho do Signac aqui, mas no texto que eu já disponibilizei para vocês, está falando dos dois, do Seurat e do Signac. Né? É que o Seurat foi o inventor mesmo, o Signac seguiu no caminho dele, né? Ajudou a desenvolver o sistema do divisionismo ou pontilhismo. Percebe? Então, olha essa Torre Eiffel, como está bem aproximada, como a gente percebe que são poucas cores. É o amarelo, é o vermelho e o azul. Só. Ah, mas não tem preto? Não, não tem preto, gente. O que você está vendo de preto aí é quando as três cores estão próximas. Ah, mas não tem verde? Não, não tem verde aí. O que você está vendo de verde aí é quando tem o azul e o amarelo próximos. Ah, mas não tem laranja ali? Não, não tem laranja aí. O que você está vendo de laranja é quando tem pontos amarelos e vermelhos próximos. Né? Olha esse quadro aqui, o circo. Ele pintou inteiro só com três cores. Ele usou apenas azul, vermelho e amarelo. Ah, mas tem laranja, tem marrom, tem verde. Como é que ele conseguiu isso? Olha nos trechinhos ampliados aí, para você perceber como são pontinhos só dessas três cores. Eu só tenho pontinhos vermelhos, pontinhos azuis e pontinhos amarelos. Né?
Ah, mas parece que ele pintou lisinha, porque tá de longe, né? De longe você não percebe os pontinhos. Você precisa se aproximar para enxergar os pontinhos. Então, todas essas cores que vão surgindo, os tons de roxo, os tons de alaranjado, são conseguidos com sobreposição dos pontinhos. O seu quadro mais famoso é o Tarde de Domingo na Ilha de La Granjate. Esse quadro se tornou bastante conhecido nos anos 80 por ter aparecido numa cena daquele filme Curtindo a Vida Adoidado, né? Que se você não assistiu, é um clássico de filme juvenil dos anos 80, muito divertido. O menino ele resolve cabular a aula, aí ele dá um jeito de arrastar o amigo dele, aquele de blusa vermelha lá no fundo, para faltar nessa aula, e ainda vai buscar a namorada na escola, se fingindo de pai da namorada, para os três se divertirem durante um dia todo, né? E aí começam as confusões todas do filme, o diretor da escola desconfia e vai atrás dele e só se lasca. É um filme engraçado, filme de humor, né? E num desses passeios loucos que eles fazem esses dias, ele resolve dar um pulo no museu e olhar esse quadro de perto. Essa é uma cena clássica do filme Curtindo a Vida Adoidado, né? Se você não conhece Curtindo a Vida Doidado, você perdeu metade das referências das piadas no filme do Deadpool, tá? Então, se você quiser ter uma outra experiência com o Deadpool, assista Curtindo a Vida Doidado primeiro, depois assista o Deadpool, você vai perceber que tem muito mais piadas do que você já viu do original. Beleza? Então, esse é o quadro aí, Tarde de Domingo na Ilha Granjate, que é todo feito em pontilhismo. Ok? Para a gente terminar a questão do pontilhismo, ó, eu trouxe um trabalho de um artista contemporâneo aí, são os artistas australianos, né, um grupo de artistas australianos, que eles resolveram fazer essa imagem da Mona Lisa em tamanho grande, que se não existisse o pontilhismo, eles jamais teriam conseguido fazer essa imagem, né, formada por pequenos pontos. Curiosidade sobre esses pontos é que esses pontos são copinhos de leite, de café com leite e de café. Ó, se você olhar de pertinho ali, é leite, café com leite e café, né? Ele jamais conseguiria fazer essa imagem se não existisse alguém que tivesse inventado um tipo de pintura a partir dos pontinhos, que é a pintura do Seurat. Seurat. Beleza?